Quadrinho na área novamente. É isso aí, e hoje o papo vai ser pai bola. Nós selecionamos aqui 2 quadrinhos que tem muito a ver um com o outro, óbvio, né? Sim. Obviamente. Só que, dessa vez, né, a gente aqui do Clube do Quadrinho, inclusive a gente tem recebido vários elogios nos comentários, nas redes sociais, por esse comportamento nosso de, às vezes, ir na contramão, de não falar tanto de super-herói, mas também é uma coisa que a gente falou no nosso primeiro programa, de abrir o leque e mostrar os mais variados quadrinhos pra vocês que assistem esse vlog de merda. E a gente já falou, o Dioguinho já falou de quadrinho underground, a gente já falou de quadrinho nacional, a gente também fala de super-herói, a gente fala de não super-herói, de pulp, o caralho a 4, pornografia, porno chanchada, e hoje a gente resolveu falar o seguinte, quadrinhos musicais. Pra fechar a temporada do CDQ, que tá acabando aí, né, Tá Diogo? acabando, marca que tá acabando. A primeira e longa temporada que durou 1 ano aí. Sim. Nós resolvemos juntar 2 em um aqui, ó, e pá! Quadrinhos que tem como cerne principal alguma história da música ali permeando, sendo um denominador comum, o norte da história, da narrativa, do desenho, caralho a 4. A gente encontrou 2 que se cruzam de um jeito muito bacana e também pelo fato de se tratar de uma das maiores bandas de todos os tempos. Inclusive, se você não curte, sai daqui. E o nome dessa banda é Molejo. Andrezé! Fala, filho. Eu acho que eles já tinham visto pela minha camisa, né, Diogo? Essa banda que a gente vai falar já falou que são maiores que Deus e a gente tá falando que molejos são maiores do que eles. Sim, lógico. Brincadeiras à parte, CD que vai falar hoje disso aqui, ó. O quinto Beatle e o quinto Beatle. Exatamente, aí a gente percebeu que existem os quintos Beatles, se é que existe o plural na hora de contar essa porra. Vamos falar um pouco sobre as semelhanças, as diferenças e o mais legal, sobre as histórias mal conhecidas pelos fãs dos Beatles, aqueles que não são Beatlemaníacos, né? Que apenas gostam das músicas. A gente sabe que se você é Beatlemaníaco, a gente tá chovendo molhado, não vamos falar nada de novo pra você. Inclusive, se você, no seu coraçãozinho de Beatlemaníaco, quiser acrescentar alguma coisa, manda aqui nos comentários pra gente, por favor, que vai aumentar o conteúdo nobre desse programa. Olha que beleza. Sim. Vamos começar por essa aqui. Babies in Black, o quinto Beatle, a história de Astrid Kirchherr e Stuart Sutcliffe. Não sei falar o nome dele. Falou Sutcliffe. Essa história originalmente foi publicada em 2010 por Arne Bellstorff, é um alemão, e saiu aqui em 2012 pela 8 Inverso, um trabalho muito bacana. E o cara roteirizou e desenhou, né, velho? O cara fez barba, cabelo e bigode nisso aí. Inclusive, sobre essa história aqui, tem uma coisa muito bacana, que tem um filme contando a história dos dois também. Exato, é o lindo e amado Backbeat. Sim. Os 5 Garotos de Liverpool, lançado em 94, e tem uma trilha maravilhosa, velho. Com versões dos Beatles, com uma super banda, que teve o cara do R.E.M., Dave Grohl na bateria, enfim, vale a pena você ver o filme, especialmente escutar a trilha. E só para terminar um pouco sobre o trabalho da 8 Inverso, é muito uma coisa que eu achei muito bacana, além do papel, do acabamento gráfico, é que essa capa ela é variante. Ela tem em 3 cores, esse amarelinho troca para vermelho e azul. E aí você pode escolher a que você mais gosta. Eu achei um acabamento assim... Bela sacada de design, uma firulinha muito legal, assim, que não acrescenta em nada, mas fica bonitinho. Eu mesmo peguei a amarelinha porque é a que eu mais gostei. Basicamente, Babies in Black conta a história de amor entre o Stuart e a Astrid. A Astrid fica conhecendo os Beatles em si, a primeira formação dos Beatles, quando eles estavam fazendo uma turnê em Hamburgo, entendeu? E é apresentada por um de seus amigos também, que é o Klaus. Eles trabalham juntos numa gráfica, eles são artistas gráficos, enfim. E com isso, eles ficam maravilhados com aquela banda. O amigo vai e leva ela para conhecer e logo depois começa esse desenrolar da história. E aí eles se apaixonam e aí vem a bifurcação da vida, onde ele acaba tendo que escolher ou a banda ou o amor de sua vida. Exato, e obviamente que ele escolhe o amor. Vale a pena falar também que a Astrid se tornou a fotógrafa oficial dos Beatles, assim. Então é bem legal
essa história aqui que eu não conhecia nada dela. São personagens marcantes aí na banda de Liverpool, assim como essa história aqui, que aí é o nome mesmo, o quinto Beatle, a história de Brian Epstein. Você tá lendo Epstein, mas é Epstein. Pra quem não sabe, Brian Epstein foi o empresário lendário dos Beatles, que, cara, graças às estratégias dele com a banda, ele acabou reformulando. Ele não só lançou a banda a um estrelato jamais visto antes na história desse planeta, e como acabou mudando e criando várias regras do mundo pop que permeiam da indústria musical, especialmente o pop, que permeiam até hoje. Esse cara foi um visionário. Isso, já ia falar. O sinônimo de visionário chama-se Brian Epstein. A gente começa a ver o seguinte, a relação dele desde quando ele conhece os Beatles até o final, quando os Beatles já são o status de lenda que ele sempre quis que os Beatles tivessem, ele sempre acreditou nisso, mas ao mesmo tempo lutando contra uma doença e contra um cenário que na Inglaterra durante muito tempo vigorou, que foi a questão do controle contra os homossexuais. Ele era gay. Isso era crime. Isso era crime, era lei. Você era preso, julgado em escambau a 4. Inclusive, das histórias que conta isso recentemente é o Jogo da Imitação, onde a gente vê o Alan Turing, essa figura lendária também aí, sofreu do mesmo problema, e aí a gente vê o Brian passando a mesma coisa, e eu fico abismado de pensar que, tanto no caso do Alan Turing, quanto no caso do Brian, eles têm essa diferença. Por exemplo, o Alan Turing a gente vê aí na época da Segunda Guerra, do pós-guerra, anos 50, o Brian nos anos 60 e 70, ou seja, se você for parar pra pensar, durou isso, né? É recente, é muito recente. Você tem uma lei cabulosa que era crime, e a pena, cara, para os homossexuais na Inglaterra era castração química. Imagina o tamanho da violência disso. E para fugir dessa castração, né, no caso do Brian aqui, ele frequentava um médico constantemente e tomava remédios para conter a sua homossexualidade. É bizarro, e como se trata de uma história de bastidor, você junta isso tudo, você tem uma bela história aqui em mãos, que inclusive eu ganhei de presente do meu amigo Gustavo Teodoro, cara. Belíssimo presente, obrigado de novo, cara. Emocionado. Dentro disso que o Diogo acabou de finalizar, uma das primeiras semelhanças que tem na história, que não é spoiler, infelizmente, é a morte dos dois protagonistas. Exato, eles já não se encontram entre nós há muitos e muitos anos. Não só também a questão deles não estarem mais entre nós e cada um já ter morrido com consequências diferentes, mas também o jeito que eles conhecem os Beatles, né? No caso, do jeito que a Astrid conhece os Beatles é muito parecido com o jeito que o Brian conhece os Beatles. É um momento onde eles veem os Beatles ao vivo. Eles eram uma banda de rock and roll que na época também não era muito bem visto, né? Exatamente. E aí, cara, essas pessoas vendo os Beatles ali, eles tiveram esse sentimento, esse mesmo sentimento de estarem vendo algo que poderia mudar o mundo, que eles queriam acompanhar aquilo ali de perto, sabendo que tem caldo aí, cara, dá pra botar uma aguinha nesse feijão aí e fazer ele durar. No caso dessa história aqui, quem apresenta os Beatles pra Astrid é o Klaus. E esse jovenzinho Klaus, cara, que é o companheiro dela lá no trabalho, ele é um moleque, cara, que você gosta dele do início ao fim, porque ele se torna amigo dos Beatles e ao mesmo tempo ele é fã dos Beatles. Então, assim como o Brian, é praticamente a mesma cena. Quando os dois veem os Beatles em palco, é o mesmo impacto. Sim. E aí os dois pensam da mesma forma: eu tenho que fazer alguma coisa para esses caras. E o Klaus foi o designer gráfico dos Beatles por muito tempo também, cara. Fez capa dos álbuns, principalmente do Revolver, que é uma capa muito bacana. Sim. É como se a gente pegasse o Metallica hoje e gostasse tanto da banda do jeito que a gente gosta, que a gente fala, velho, a gente quer fazer algo pra vocês. Eles... Putz, velho, isso é do caralho, isso é muito foda. Essa história aqui é um pouco mais leve, apesar de tratar de temas delicados como a morte, focar muito no trabalho, enfim. O Stuart, até eu comparei ele com o Braca antes de gravar o programa, muito com o Johnny Depp. Que o Johnny Depp, ele fala que o cinema é o trabalho dele e o amor dele é a música. No caso do Stuart é o contrário, ele gosta de tocar, mas o amor dele mesmo é pelas artes plásticas. Então ele tem meio esse complexo de Picasso, trabalha demais.
E somado à doença que ele tem no cérebro, má formação dos vasos, ele nos deixa com um aneurisma, enfim, muito por conta do seu trabalho. Só que é uma história de amor, cara. Uma história bonitinha de amor. Sobre duas pessoas e como elas se conheceram e como esse relacionamento foi se consolidando. Aqui a gente tem uma história de amor, cara, de um cara por uma banda, por música, por um ideal. Quando ele viu os Beatles, ele soube que ali ele poderia concretizar isso. Teve todas as chances de levar isso pra frente. Tem esse sentimento meio Moneyball, cara. Isso. Sabe? Você vê que ao longo dos anos, velho, ele não foi seguindo regra, ele foi criando regra. E aí você fica sem saber o seguinte, até na hora da morte dele, ele morre dentro do quarto dele, com a ajudante dele do lado, aquela coisa toda, os Beatles já estão mais distantes. Que inclusive é uma personagem foda também, sim, de grande peso na história dos Beatles. Ele tem uma assistente que eles estão juntos desde o início, ela era secretária dele na loja de música, depois vira uma das maiores produtoras da história da música pop aí junto com ele. Quando deve ter sido difícil a história do Brian, porque você tá numa banda que o mote dela, vamos dizer assim, sempre foi o amor e nunca poder ter amado, e aí ao mesmo tempo a gente vê na história aqui que a secretária também nutre um sentimento de paixão por ele, assim, então você vê assim que no fim das contas é uma história mais triste, mais pesada, mais carregada. A história deixa esse gancho de, ok, ele tinha uma doença, mas também que poderia ter sido agravado por esses problemas colaterais dos remédios, essa condição primitiva da Inglaterra de tratar a homossexualidade como crime. E durante toda a carreira dele com os Beatles, a gente viu que ele se tornou um membro, não honorário, mas fundamental à existência da banda, à continuidade da carreira da banda, ao estrelato, ao status que os Beatles conseguiram. Grande parte veio da cabeça desse cara, das atitudes desse cara, e tanto que o nome dessa história é o Quinto Beatle por conta de uma frase que o próprio Paul McCartney disse em 99, que se existisse um quinto Beatle, ele seria o Brian. E é o que eu acho, cara. É o que a gente concorda, eu concordo também. Uma das coisas que deixa essa história aqui menos pesada são as cores e os desenhos, cara. Isso aqui tá entre uma das coisas mais bonitas e mais bem feitas artisticamente falando que eu já tive o prazer de botar o olho. Esse desenho aqui, velho, é uma das coisas mais belas já feitas por uma banda numa história em quadrinho, e se bobear fora de uma história em quadrinho, velho. O Paul McCartney e o Ringo, eles devem ter lido essa história, eles devem ter falado, puta que pariu pra essa página. E aqui na história do Arne, a gente vê uma história em preto e branco. Você pode até dizer aqui, por causa dos trabalhos em giz de cera, que ele é até um pouco preguiçoso, mas não, cara, é um estilo de ilustração que inclusive consegue elevar os sentimentos dos personagens. Quando as pessoas estão com mais vergonha, ele aumenta o giz de cera na bochecha, e com poucos traços aqui, diferente dessa aqui, você consegue identificar cada Beatle também. Os personagens aqui, eles são uma gracinha, cara, não tem como criticar. Aliás, o ponto alto dessa história aqui são as ilustrações desse alemão maroto. E aí você vê que são duas histórias que se complementam, ajudam a contar esse bastidor dos Beatles, que é muito rico em histórias pra contar. Cada um tem um estilo diferente, mas que não deve nada pra ninguém, nem uma pra outra e nem pra qualquer outra história em quadrinho, velho. Até porque, finalizando, eu acho que a Oito Inverso colocou esse subtítulo aqui, o Quinto Beatle, com todo o perdão da palavra, do cu dela. Ou do sovaco. Ou do sovaco. Porque sendo mais generoso. O mais legal dessa história aqui, no fim das contas, talvez seja descobrir qual dos dois é o Quinto Beatle. Até o Klaus, porque os três na história, o Stuart, a Astrid e o Klaus, têm um papel importante e talvez até igual para a história dos Beatles. Então, por terem esses três personagens aqui de igual peso, talvez o Brian, talvez não, com certeza o Brian é e sempre será o quinto Beatle. E é isso, Diogo! Dica dada! Também acho foda, cara. Babies in Black, o quinto Beatle da Oito Inverso. O Quinto Beatle, a história de Brian Epstein, da Aleph. Belo trabalho gráfico disso aqui, vale cada centavo, as duas. Por favor, leia, tenha, passe pra frente, é aquilo que a gente fala. Não vai ficar ostentando isso aqui na sua estante sem ler.
não vai ficar também sem ler, sem conhecer e passar pra frente, porque são histórias que valem a pena ser lidas, contadas, recontadas e que elas durem a eternidade, assim como o amor dos Beatles e aos Beatles. Se você gosta dos Reis do Iê Iê Iê, assim como eu e Dioguinho, deixe um comentário aqui nas nossas redes sociais, tá aqui embaixo. E se você acha que esse mundo só precisa de amor, manda o seu amor via e-mail pra gente no seliganoCDQ@gmail.com pra gente se sentir amado e deixar o amor permear esse mundo, porque tá precisando, né? E é isso, meu irmão. Logo mais tem mais. Tchau. Descanse em paz, querido Brian, Stuart, enfim. Obrigado. Obrigado. É isso aí. Que belo início, Diogo. Oh, pois é, só que fudeu a nossa brincadeira ali. Não, então desculpa, vamos lá. Pelos fãs do... Pô, difícil falar dos Beatles. Quinto Beatle aqui... Não, peraí. Ô, velho, eu não sei falar plural, cara. Deixa eu só pensar num negócio aqui, peraí. Hello, hello. Hello. I don't know why you say goodbye and say hello. Isso, goodbye. Goodbye.